Brasil convive com elevadas taxas de violência praticada contra as mulheres, o que resulta em um destaque perverso no cenário mundial. É o quinto país com maior taxa de homicídio de mulheres. De acordo com o Atlas da Violência 2018, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2016 o Brasil alcançou a marca histórica de 62.500 homicídios, segundo informações do Ministério da Saúde. Isso equivale a uma taxa de 30 mortes para cada 100 mil habitantes, o que corresponde a 30 vezes a taxa da Europa. Apenas nos últimos 10 anos, 553 mil pessoas perderam suas vidas devido à violência intencional no Brasil. O quadro destaca que no mesmo ano, 4.600 mulheres foram assassinadas no país, o que representa uma taxa de 4.500 homicídios para cada 100 mil brasileiros. Em 10 anos, observa-se um aumento de 6,4%. No Ceará, apesar da redução dos índices de violência praticada contra as mulheres, o Estado ocupa uma indesejável posição, o 7º lugar no ranking. Está no ar mais uma edição do programa Destaque, o espaço de entrevista da TV Unigrande, uma emissora do Centro Universitário Unigrande. No programa Destaque, estamos promovendo uma série de entrevistas com personalidades da sociedade, enfatizando sempre a trajetória pessoal e profissional. Estaremos também discutindo importantes temas relacionados aos problemas sociais do país, assunto sempre frequente aqui na nossa programação. Você pode acompanhar a nossa programação aqui, pela TV Unigrande, canal 14 da Multiplay, ou pelo nosso canal no YouTube. Participe do nosso programa. Escreva para a gente pelo e-mail dpcomunicação@unigrande.edu.br ou no espaço Fale Conosco no site www.unigrande.edu.br. Lá e nas redes sociais, você conhece o Centro Universitário Unigrande, acompanha a nossa programação e outras informações. No programa de hoje estaremos conversando sobre assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de gênero, o feminicídio. E nossa convidada é Daciane Barreto, feminista, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira no estado do Ceará. É um equipamento que reúne grande parte dos órgãos públicos da rede de atendimento às mulheres em situação de violência do estado do Ceará, como a Delegacia da Mulher, Núcleo de Gênero Pró-Mulher do Ministério Público do estado do Ceará, entre outros. Daciane, é um prazer ter você com a gente aqui. Tá? Obrigado por atender nosso convite. Tá? E eu queria começar pedindo para você explicar para a gente, na realidade, o que é o feminicídio. O feminicídio é uma lei que foi sancionada em 9 de março de 2015 pela presidenta Dilma Rousseff, a lei do feminicídio. E o que é que se considera feminicídio? Né? O feminicídio é quando uma mulher é morta pelo simples fato de ser mulher. E nós temos três tipos de feminicídio. O feminicídio íntimo, aquele quando a mulher é assassinada e mantém vínculo de parentesco ou afetivo com o agressor. O não íntimo, quando a mulher é morta em função da agressão sexual, mas não tem vínculo com o agressor, nem tem um vínculo afetivo, nem de parentesco. E temos também o feminicídio por conexão, que é exatamente quando existe a interferência de uma mulher para impedir a morte de outra mulher. Então, nós temos esses 3 tipos considerados de feminicídio. Né? Essa lei, ela é uma lei nova, coloca todo o assassinato de mulheres enquanto feminicídio como crime hediondo, tá certo? E significa, de fato, uma preocupação do Estado brasileiro em punir, né, o agressor, o assassino de mulheres, e principalmente porque o feminicídio é a expressão máxima da misoginia, né? A misoginia que exprime o ódio e a repulsa às mulheres. Mas, assim, diante dessa situação, diante do quadro que foi apresentado, diante do número tão elevado de assassinatos, de violência contra a mulher, digo que, quais os principais fatores que levam a essa questão desse ódio contra a mulher, a violência contra a mulher? Eu acho que nós vivemos numa sociedade, a sociedade brasileira é marcada pelo machismo, é uma sociedade patriarcal e misógina. Daí é um campo fértil,
né, era para que a violência de gênero, a violência contra as mulheres, elas floresçam, né, e se solidifiquem de uma forma bem cruel como a que nós estamos vivendo hoje. E nós temos mais um agravante aqui no nosso país, que é exatamente o discurso do ódio. Né? Nós vivemos num país onde quase que você tem licença para matar. Então, as pessoas estão se sentindo muito à vontade para exprimir aqueles sentimentos mais perversos, né, que numa civilização, né, uma civilização voltada para a paz, né, voltada para o respeito humano, o respeito à humanidade, esses sentimentos, eles são escondidos. Eles não se exprimem de uma forma como nós vemos hoje. Ocorre que, né, como nós, além desse discurso do ódio, a nossa sociedade extremamente arcaica, né, do ponto de vista desses 3 ingredientes que a gente colocou anteriormente, o machismo, a misoginia e a sociedade patriarcal, e como nós mulheres ainda vivemos em situações onde nossos direitos não são iguais aos homens, onde culturalmente, socialmente, economicamente, politicamente, nós somos construídas de uma forma a sermos consideradas de cidadãs de segunda categoria. Então, esse discurso de ódio, junto a todos esses ingredientes, né, favorece que a violência ela venha se colocar de uma forma nua, né, com todas as suas características anti-humanas, né, e que, inclusive, desrespeitosa para com toda a humanidade. Mas, até alguns anos atrás, né, alguns anos que eu digo, início dos anos 80, antes da reforma do Código Penal, existia um certo... Como é que eu posso explicar? As pessoas, os homens, usavam essa desculpa para violência contra a mulher, usando o pretexto de lavar a honra. Sim. Né? Não é verdade? Ainda existe essa questão ainda? Não. Nós estamos avançando, nós estamos no século XXI. Né? Imagina-se que nesse período, daqui por diante, com o avanço tecnológico, com o avanço, com o nível de educação que as pessoas estão adquirindo, de consciência, de conhecimento, a coisa melhore. Mas ainda existe esse, como você falou, o pensamento arcaico ainda de vingar da mulher, pela questão de lavar a honra, Franz, você vê que a legislação brasileira, há séculos, né, ela foi construída para que as mulheres fossem vistas como objetos, né, e como seres não humanos. É tanto que o Brasil Colônia, ele tinha o seu código filipino, né, ainda no tempo do Brasil Colônia, o código filipino, o código penal filipino dizia o seguinte, né, que a mulher que fosse considerada, que tivesse sendo comprovada que ela estava numa situação de traição ao marido, ele podia matar e não receberia nenhuma punição. Correto? É claro que foi se avançando para tentar se coibir esse tipo de absurdo. É tanto que a Constituição de 88 foi a primeira Constituição do Brasil, onde está escrito que homens e mulheres têm direitos iguais perante a lei. Foi a primeira, agora já no final do século XX. Né? Nós temos 500 anos, mais de 500 anos, né, de colonização, primeira colonização europeia, mais de 500 anos. E as primeiras políticas públicas, né, voltadas para combater a violência, voltadas para as mulheres, né, do ponto de vista da equidade de gênero, elas só vieram a acontecer em 1983. Ou seja, há apenas 36 anos, que do ponto de vista histórico, isso não representa nada. Né? Então, eu acho assim que, apesar, né, dessa violência gritante, né, cada vez mais que você vê diariamente,
né? Na mídia, você vê, inclusive, na Casa da Mulher Brasileira, em um ano de existência, nós atendemos 22.409 mulheres em um ano. Isso levando em conta primeiro o atendimento e retorno. Então, você vê que, de fato, nós temos que cada vez mais fortalecer as políticas públicas. Você falou primeiro atendimento e retorno. Isso quer dizer que existe existe um retorno porque tem casos onde é necessário acompanhamento da casa. Né? Porque na casa nós temos todos os órgãos de enfrentamento à violência de gênero. Né? Nós temos o psicossocial, brinquedoteca, Ministério Público, delegacia, defensoria, juizado e autonomia econômica. Né? Então, a mulher é atendida a primeira vez e às vezes é necessário que ela fique sendo acompanhada no psicossocial, né? No CRM. Né? Ter o acompanhamento psicológico. Então, retorno a gente fala nesse sentido, porque não é só aquela resolução da problemática imediata, né? Mas nós temos o acompanhamento, tanto do ponto de vista psicológico, como também nós temos a preocupação em garantir que as mulheres também consigam um espaço no mercado de trabalho formal, né? Porque 35% das mulheres, das usuárias da Casa da Mulher Brasileira, elas não estão inseridas no mercado formal e nem no informal. Né? Daí a grande dificuldade de romper o ciclo da violência, porque elas não têm o esteio financeiro. Então, nós, inclusive, na casa, nós temos a célula da autonomia econômica, cujo objetivo principal é garantir a inserção das mulheres usuárias da casa no mercado de trabalho, através de cursos profissionalizantes, através de parcerias com o Cine, né? Porque nós entendemos que uma das grandes dificuldades, um grande obstáculo, né, ao rompimento do ciclo da violência é exatamente a dependência financeira das mulheres. Existe ontem passou um órgão de comunicação, né, eu vi rapidamente que houve, segundo eles, houve um aumento de 300% de junho do ano passado a junho desse ano. Você tem essa Olha, o último dado quem fornece esses dados, né, é a Secretaria de Segurança Pública, né? Então, os últimos dados, né, que nós temos conhecimento, é de que houve um aumento de 27%, né, em feminicídio. Porque eu acho que a gente tem que compreender, né, que nem todo assassinato de mulheres se configura como feminicídio. Como identifica? Como é que fala? Exatamente, o feminicídio é aquele assassinato só pelo fato da mulher ser mulher. Né? Que principalmente é em função do vínculo afetivo, do vínculo de parentesco e principalmente do sentimento de ódio e de propriedade, né, que são sentimentos próprios do machismo. Então, a violência urbana, tá certo? Por exemplo, uma mulher, ela é assaltada na rua e é assassinada. Isso não é considerado feminicídio. Isso é considerado um crime dentro da violência urbana. O feminicídio é aquele que vai atacar o gênero. É pelo fato de você ser mulher. Onde o que, né, conduz aquele assassinado é exatamente a misoginia, o machismo, né, ingredientes que são frutos da sociedade patriarcal. Você tem assim uma ideia, qual o nível social mais vulnerável, assim, uma região, uma área que de maior vulnerabilidade em relação à questão da... Sim, olha, Franz, a violência, ela atinge todas as categorias profissionais, todas as faixas etárias, todas as mulheres, né, independente de raça, de crença, de condição social e financeira, né? Então, ela é democrática, né, perversamente, né, democrática.
Mas nós temos aqui indicadores, né, que nós temos indicadores que nós apresentamos, né, quando a Casa da Mulher Brasileira completou um ano, né, que a maioria das nossas usuárias, elas residem, né, na Regional 5, né, que é exatamente aqui na região Granja, Portugal, Bom Jardim, né, mas isso é a maioria. Em todas as regionais, né, nós temos mulheres usuárias da Casa da Mulher Brasileira. Nós temos mulheres, em segundo lugar, são mulheres ali da Regional 6, né, que é Messejana, Curió, Cajazeiras. Isso indica também o quê? Né? Indica que as mulheres que não têm renda, né, que são as mulheres que moram na periferia, que são a maioria negras, a maioria pobres, né, que sofrem, as mais vulneráveis, né, e, infelizmente, tem ainda mais esse agravante que é da violência doméstica, familiar e sexual. Daí a necessidade das políticas públicas, né, de se construir, né, cada vez mais políticas públicas que venham de uma forma bem mais efetiva, trabalhar exatamente essas vulnerabilidades das mulheres, né, aqui espalhadas pela nossa cidade, por Fortaleza. Você falou agora há pouco em questão da vulnerabilidade. Mas sexta-feira aconteceu um fato na Maracanaú, né? Que uma moça lá foi assassinada numa das ruas mais movimentadas. E segundo a polícia, se não me engano é o marido ou o namorado que é o mandante do crime. Só que ela já tinha uma medida protetiva devido a uma violência anterior. E depois ela foi lá e tirou. O que você pode... como é que a pessoa... Existe alguma explicação, assim, que você já tem mais experiente? Pode dar uma explicação, o motivo que leva a pessoa a retirar uma medida protetiva, a mulher fazer isso? A gente, assim, né? Mas só tem, né? São várias as questões. As ameaças, né? Por parte da família, né? Principalmente da família do agressor. A vergonha que ainda impera, né? A culpa, né? Que nos introjetaram essa culpa secularmente. E nós nos sentimos culpadas, né? Até quando somos agredidas, né? Que a sociedade impõe isso culturalmente. Essa pressão social também, né? Poxa, você está buscar uma medida protetiva contra o pai das suas filhas, dos seus filhos. Então, a pressão social familiar, né, ela é muito forte. Né? E, às vezes, as mulheres se encontram numa situação de vulnerabilidade do ponto de vista emocional muito grande. Né? Que não é só a questão também econômica. Né? O sofrimento psicológico, o sofrimento emocional, né? Ele é muito forte. E essa pressão, você se sentir, às vezes, sem aquela pertença, principalmente com relação à sua família, é muito, muito, muito duro, sabe? Então, são N os motivos, né? Não só para se retirar a medida protetiva, mas também para voltar ao convívio com o agressor. Porque existe a questão da dependência econômico-financeira, existe a dependência emocional, a dependência psicológica e o julgamento da sociedade, que também ainda é muito forte. E o que está sendo feito, assim, existe a Casa da Mulher Brasileira que ela dá acolhimento, né? Mas o que pode ser feito para reduzir esse índice de violência contra a mulher? O que pode ser feito? É o fortalecimento das políticas públicas, né?
sem dúvida nenhuma, voltadas exatamente para essa questão de enfrentamento à violência e de equidade. Né? Garantir a equidade de gênero, garantir a transversalidade das políticas públicas em todos os seus níveis. E algo me preocupa muito, apesar, né, de que nós temos o programa Mulher Viver Sem Violência desde 2013, né, esse programa Mulher Viver Sem Violência, que ele reza que em todos os estados do Brasil tem que ser construída a Casa da Mulher Brasileira. Infelizmente, nós só temos 6 casas e apenas 5 funcionando. E Brasília não está funcionando. Me preocupa, né, sobremaneira, o recurso, né, que estava sendo destinado às políticas públicas, né, para as mulheres, foi retirado 60% do orçamento, em 2016. 60%. Os CRMs nos interiores do nosso estado, nos municípios, eles estão sendo desconstruídos. Né? Então, essa preocupação das verbas federais serem alocadas para enfrentar esse tipo de situação nos preocupa muito. Agora, nós gostaríamos aqui de dizer que, apesar de, a nível nacional, né, a nível do Brasil, essas verbas estarem sendo reduzidas, aqui no Ceará, né, nós estamos na contramão positivamente com relação a essas políticas. Né, porque o governador, ele anunciou no dia 8 de março, agora de 2019, que no Ceará, né, nós teremos 4 casas da mulher cearense. A primeira a ser inaugurada agora em dezembro, até o final de dezembro, no Cariri, e as outras 3 até 2022. Então, essa percepção, né, de você, de fato, fortalecer essa rede em todo o estado, ela é fantástica. Ela vem, de fato, fortalecer as políticas públicas. Mas não fica, né, só nisso. Eu acho que nós temos que avançar muito mais. Né, porque é uma política de opressão, é uma situação de dominação milenar. E como a gente pode identificar um caso de violência contra a mulher? Por exemplo, como eu, cidadão, posso identificar um caso de violência e como eu posso proceder para quem eu devo procurar, ou o vizinho, ou a própria mulher pode procurar? Através, você pode, né, tem várias vias. Né? Você tem vários caminhos. Né? Primeiro é a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento de portas abertas. Funciona 24 horas. Né? De domingo a domingo. Telefone, né? Número de telefone? Não tenho agora de cor. Eu vou deixar o endereço. Né? Funciona 24 horas, é uma casa de porta aberta. As mulheres são recebidas dentro das diretrizes da Lei Maria da Penha, que é a violência física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. Né? Então, as mulheres que estão em situação, né, relativas a esses tipos de violência que são previstos na Lei Maria da Penha, são atendidas 24 horas na Casa da Mulher Brasileira. Tá certo? Bom, mas eu sou o vizinho, sou a vizinha. Liga 180. Não precisa se identificar. Não, mas pode chamar a polícia a 190, né, também, sem se identificar também. E qualquer pessoa pode chegar e fazer a denúncia lá na delegacia da mulher. Né? A pessoa pode fazer. Agora, o inquérito ele vai correr, né, se a mulher, a própria vítima, se apresentar. Mas a denúncia, qualquer pessoa pode fazer através do 180, através da Casa da Mulher, através, inclusive, de chamar diretamente o 190. 90, a polícia, né? No caso. E como os índices são alarmantes. Né? Mas, no geral, como a sociedade tem reagido? A sociedade tem reagido a essas questões
de violência contra a mulher? Como... Eu sinto indignação. Né? Eu não sinto indiferença, eu não sinto que esse sentimento de naturalização, sabe, da violência. E a indignação significa que as pessoas não estão confortáveis, nem concordam, né, com esse tipo de ação, com esse tipo de situação, sabe? Então, isso aí é um sentimento positivo, a indignação, porque quando não existe mais indignação, aí realmente fica bem mais difícil, né? Mas você vê comentários, você vê as pessoas, né, denunciando sem ser a própria mulher que está, né, sofrendo a agressão. Então, existe uma preocupação da sociedade, sem dúvida nenhuma. Se, por um lado, o discurso do ódio, né, ele fomenta esse tipo o maior índice da violência, porque se sente à vontade para cometê-la, se por um lado nós temos isso aí, mas por outro lado também nós temos uma parcela significativa da população brasileira que não concorda e que se indigna com esse tipo de crime. Ok, Daciane, nós estamos terminando nosso programa, nosso tempo, né? Infelizmente o tema é muito importante, conversa muito boa. Acho que tem muita coisa para ser discutida ainda. Sim. Né? A gente agradece a sua participação aqui. E queria que você deixasse fizesse um comentário sobre o nosso público. Tá bom. Primeiro, a gente, né, que agradece aqui o convite. Considero que esse tipo de iniciativa, né, é também uma forma de enfrentar a violência, de combater a violência. Quando você discute com a sociedade, quando você consegue transmitir, né, uma discussão, né, acerca do assunto. E para falar agora particularmente para as mulheres, que o silêncio, ele é cúmplice da violência. Né? Sempre que você perceber, né, que algo, né, está lhe desrespeitando, está lhe violentando, não cale. Converse com sua família, com suas amigas, e vá à Casa da Mulher Brasileira, né, porque quanto mais a gente cala, mais a violência cresce. Nós temos mecanismos que podem coibir, punir e erradicar a violência de gênero. Portanto, não vamos calar. O silêncio, ele é cúmplice da violência. Só para reforçar o endereço da casa. Rua Teles de Souza, Casa da Mulher Brasileira, Rua Teles de Souza, Couto Fernandes, 3108-9996. Telefone de contato, 24 horas, de domingo a domingo. Daciane, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço o espaço. Terminamos aqui mais um programa de destaque. Agradecemos a sua participação. Esperamos vocês novamente aqui na próxima edição. Muito obrigado.